capítulo de número 3. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então isso significa dizer para você que cada vez que Deus te dá uma palavra, cada vez que Deus te dá uma nova revelação, você acaba de entrar numa nova estação, num novo tempo. Então a sua vida, ela não está sendo medida por Deus, tá? Por um relógio. A sua vida está sendo medida por Deus pelo tempo do cumprimento das promessas que Ele tem te entregado. Você recebe uma promessa de Deus, num determinado tempo essa promessa ela vai se cumprir, ela vai se tornar realidade, e aí Deus vai preparar algo novo para a sua vida, e aí vem mais um tempo de promessa para você viver na sua vida. Deus cumpre novamente, aí Ele te faz outras promessas, e você vai vivendo dentro do tempo das promessas de Deus. Quando o Salomão disse que para tudo tem um tempo determinado, nós podemos dizer assim que a gente vive de temporadas, de períodos na nossa vida. E qual é o grande desafio? Qual é o grande embate? É nós compreendermos qual é o tempo de Deus que nós estamos vivendo, né? Qual é o momento que Deus está cumprindo nas nossas vidas. Eu entendo, meus amados irmãos, que existe o livre-arbítrio, claro, todos nós temos livre-arbítrio, e o livre-arbítrio que nós temos hoje, dentro de uma visão arminiana, esse livre-arbítrio que nós podemos usufruir dele hoje, ele foi restaurado por obra do Espírito Santo nas nossas vidas, quando nós aceitamos a Jesus e o Espírito veio morar em nós. Antes deste evento, o nosso livre-arbítrio ele estava totalmente danificado por ocasião ou pela condição que nós estávamos, né? A saber, a condição do pecado. Então antes nós não tínhamos esta capacidade de escolher o bem. Tudo que nós escolhíamos era o pecado, não é? E obviamente que todo mundo tem condição moral de tomar as suas decisões, todo mundo tem condição ética de tomar as suas decisões, e tudo que nós fazemos, nós temos liberdade, né? Nós podemos exercer a nossa vontade, mas o problema é que a nossa vontade antes de Cristo exercida nos levava somente a pecar, não é? Então hoje nós recebemos de Deus uma condição diferente, embora eu tenha que pontuar aqui que este livre-arbítrio que nós temos hoje também não é o livre-arbítrio pleno, que nos leva a escolher apenas coisas boas, porque se este livre-arbítrio que nós temos nos permitisse, fosse um livre-arbítrio de uma criatura absolutamente restaurada, né, na sua condição pecaminosa, obviamente que nós jamais iríamos escolher coisas ruins. Embora eu tenha que pontuar aqui que este livre-arbítrio que nós temos hoje também não é o livre-arbítrio pleno, que nos leva a escolher apenas coisas boas, porque se este livre-arbítrio que nós temos nos permitisse, fosse um livre-arbítrio de uma criatura absolutamente restaurada, né, na sua condição pecaminosa, obviamente que nós jamais iríamos escolher coisas ruins, nós jamais iríamos pecar, nós iríamos usar o nosso livre-arbítrio o tempo todo para fazer a vontade de Deus e para agradar a Deus. Mas a pergunta aqui nós fazemos isso? Ou, melhor dizendo, a gente usa esse livre-arbítrio todo o tempo somente para escolhas boas? Não, às vezes nós fazemos escolhas ruins. Às vezes a gente usa esse livre-arbítrio, esta liberdade, para escolher coisas, como o próprio apóstolo Paulo, né, vai dizer, quando ele fala assim, quem me livrará, né, desse corpo da morte, né, desse corpo do pecado? Porque ele diz assim, né, o texto diz mais ou menos isso, ele fala, aquilo que eu quero fazer eu não faço, né, e o que eu não deveria fazer eu acabo fazendo, né? Quem é que vai me livrar desse corpo do pecado? Então veja que Paulo está dizendo que mesmo tendo o livre-arbítrio, tem momentos que ele usa esse livre-arbítrio de uma forma errada, para escolher o que não deveria e deixar de escolher o que deveria. Ainda que hoje nós estejamos remidos pelo sangue de Cristo, nós estamos muitas vezes
usando nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio para escolhas que muitas vezes desagradam a Deus. Então isso ainda é um resquício daquilo que existe, da condição nossa como pecadores que nós ainda somos. Apesar de você, nós termos este livre-arbítrio, né, em partes aí, vamos dizer assim, restaurado, né, Deus não abdicou da sua soberania sobre o mundo. E como é que Deus pode te dar livre-arbítrio e ao mesmo tempo não abdicar da sua soberania? Isso aí é um assunto extenso, né? Isso aí é um assunto que daria pano para manga, como diz o povo. Aí a gente ia ter que ficar aqui pensando sobre muitas coisas. Como não é o nosso objetivo, pelo menos hoje não fazemos isso, eu só quero considerar uma coisa aqui com os irmãos. Há a possibilidade de Deus exercer a sua vontade soberana e ainda assim deixar você ter livre-arbítrio? Há a possibilidade, sim. E isso é uma realidade na Bíblia, né? A Bíblia nos diz que nós temos a capacidade de escolha. Você olha lá para o Antigo Testamento, você vê Deus dizendo que Ele colocou o caminho da bênção, Ele propõe a bênção e a maldição. O que você vai escolher? Deus diz, não é verdade? Então, assim, da parte de Deus, Ele respeita e Ele nos dá a condição de tomarmos as decisões. A própria queda do Éden, do homem, foi ocasionada pelo quê? Pela vontade do homem. O homem quis fazer aquilo. Então nós temos esse livre-arbítrio. Deus concedendo às pessoas esse livre-arbítrio, que essas pessoas, elas possam então ser condenadas por Deus, né, de uma forma justa. E aí entra o nosso grande ponto, o nosso grande debate, né, onde nós encontramos uma outra corrente teológica de origem calvinista, onde na percepção do Calvino, o Calvino ele quis defender, né, o que o Agostinho de Hipona dizia, e na sua defesa, né, das teses do Agostinho de Hipona, ele desenvolveu esse ultra-calvinismo, que diz que Deus determina, que Deus predestina, que tudo acontece por decreto de Deus. E na minha humilde opinião, não pode ser assim. Por quê? Porque se é assim, Deus se torna o maior genocida. Porque nós vamos ter que entender e compreender então que pela vontade soberana dele, ele decretou, por exemplo, que o Hitler fosse o Hitler. Então Deus, ele é coparticipante disso. Ele é coautor do genocídio, né, de milhões de judeus. E de tantos outros, como nós temos na África, em tantos outros casos de genocídio. Ora, se tudo parte por decreto, se tudo é a vontade soberana de Deus, se, como diz a visão calvinista, e óbvio que nós respeitamos, mas nós só estamos contrapondo e pensando aqui, se é como pensam os calvinistas, tudo é por decreto de Deus, né? Tudo é dirigido por uma ordem de Deus, pela sua vontade soberana, sem livre-arbítrio, e a visão do Calvino, não existe essa coisa de livre-arbítrio, é Deus dando a direção, é Deus organizando e mandando que tudo, cada evento aconteça. Então nós temos que pensar o seguinte: Deus, ele é coparticipante, ele é cúmplice das maiores atrocidades da história humana, ou não? Faz sentido isso para você? Sim ou não? Me responda, faz sentido para você? Sim ou não? Não é? Então por que é importante que a gente compreenda, e você vai já entender por que eu estou falando isso. Por que é importante que a gente compreenda que existe sim a soberania de Deus, mas isto não anula o nosso livre-arbítrio. É importante nós compreendermos isso, né, para a gente entender que se nós atribuirmos a Deus tudo, e se tudo acontece por decreto, se tudo é predestinação de Deus, se tudo, até a salvação das pessoas, se isso acontece por eleição, tudo isso, então Deus, ele é o único responsável por tudo. Deus, inclusive, ele é responsável pelo próprio mal da humanidade. Deus é o causador das mortes, das grandes mortandades que existem, da fome. Não é? Porque, olha, se o mundo é regido, se tudo é decretado por Ele, os irmãos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Se tudo é organizado nesse mundo através de decretos, de ordem, e tudo já está predestinado por Deus, então Deus já predestinou o nascimento do Hitler, Deus já destinou o Hitler para fazer tudo isso, tudo foi por ordem de Deus, e tantos outros aí, né? O comunismo, então, que matou mais de 40 milhões de pessoas na história da humanidade, é uma instituição que foi o quê? Decretada por Deus.
Por isso, meus amados irmãos, nós precisamos compreender, então, a soberania de Deus. Deus é soberano? Sim, absolutamente soberano. Mas isso não significa que Deus ser soberano, significa que Deus ele é o autor, que Deus ele é o causador de todos os males que acontecem. E aí entra um outro aspecto, que é o quê? O livre-arbítrio. Ok? Então o livre-arbítrio, ele permite que Deus julgue, condene a humanidade, porque caso contrário, Deus estaria sendo extremamente injusto. Como é que Deus vai condenar uma pessoa, sendo que Ele, Deus, é o autor, Ele é quem decretou que a pessoa fizesse aquilo? Como é que Deus vai mandar alguém para o inferno se por decretos e por sua vontade soberana, como crê o ultracalvinismo, se Deus ele vai decretando e tudo acontece segundo a vontade? Como é que Deus pode mandar uma pessoa, como é que Deus pode condenar alguém ao inferno se Ele está por trás de tudo isso? Ora, isso cria um problema teológico muito grande. Então, amados irmãos, o que o capítulo 3 de Eclesiastes nos ensina é que existe um equilíbrio. E o equilíbrio é o quê? Olha, na soberania de Deus, entenda isso, na soberania de Deus, Deus estabeleceu os tempos, as coisas. Por isso ele diz assim, há um tempo determinado. Deus determinou a existência do tempo, Deus determinou as estações, Deus determinou que todas as coisas elas existam. E dentro da existência de todas essas coisas, o segredo é que nós precisamos aprender a usar o nosso livre-arbítrio para alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. Entenderam isso? Isso é o mais importante que você precisa entender de tudo que eu vou falar aqui. Tá? Então Deus, Ele é soberano, Deus Ele é o autor de tudo, mas isto significa que num tempo determinado, ou na temporada, ou nas estações da sua vida, nos calendários que Deus estabeleceu na tua vida, e isso Deus faz por promessas. Você vai vivendo os períodos das promessas de Deus na sua vida. O grande desafio então é fazer com que a minha vontade esteja perfeitamente alinhada. Então eu preciso entender, eu preciso discernir. Aí eu volto no começo da minha fala. Eu preciso compreender qual é o tempo de Deus que eu estou vivendo para a minha vida. Que tempo que eu estou vivendo hoje na minha vida? Eu estou vivendo o tempo de buscar? Ou eu estou vivendo o tempo de perder? Porque se eu estou no tempo de buscar, não vai, se eu entender isso, eu não vou perder. Mas se eu estou no tempo de perder, não adianta eu querer lutar contra isso e achar que eu vou viver o tempo de buscar e que eu vou então combater a vontade de Deus. Não dá. A nossa luta, portanto, o nosso desafio é a gente conseguir perceber. Quem aqui já percebeu que existe tempo que Deus te coloca numa condição e aí você entende o que Deus tem com você, os propósitos de Deus, e você vivendo dentro daquilo, a tua vida ela é uma bênção. Quem já entendeu isso? Que Deus fala com você sobre alguma coisa que vai acontecer, que Ele vai fazer na tua vida. Ele diz, meu filho, vou eu fazer isso. E aí você entende, você alinha a tua vontade com a vontade soberana de Deus e nossa, é uma bênção. Você vive uma época de prosperidade. Mas quem já entendeu também que quando Deus diz eu vou fazer assim, assim, e a pessoa resolve usar o livre-arbítrio para dizer eu não aceito, eu não quero, essa pessoa quebra a cara todas as vezes. Quantos já perceberam isso? Quantos já entenderam isso? Então é disso que se trata, meus amados. É disso que se trata. É nós compreendermos que o tempo determinado por Deus, essas temporadas, esses períodos, por uma falta de uma palavra melhor para definir, essas estações da nossa vida, elas acontecem segundo Deus já determinou. Porém, nós temos a liberdade de, dentro daquilo que Deus já determinou para ser vivido, nós temos a liberdade de vivermos segundo essas estações, esses períodos, esses tempos, essas promessas, ou simplesmente dizemos que não queremos viver isso, e aí arcarmos com as consequências, tá certo? Bom, então diz o texto que há um tempo determinado, e aí ele usa uma outra expressão, ele diz assim, e há tempo para todo propósito. Então tem um tempo de Deus,
um período de Deus, e depois dentro desse período de Deus, ele diz assim, dentro desse tempo determinado, há tempo para todo o propósito. E aí, não é temporada. Quando ele diz que dentro desse tempo determinado há tempo, ele está dizendo assim, você precisa ficar ligado para aproveitar as oportunidades, porque dentro do tempo determinado, dessa estação, Deus vai te dar uma oportunidade. Não perca a oportunidade de Deus na sua vida. Os irmãos estão entendendo? Tá certo? Então esse é o ponto de partida, não é? Há uma temporada, eu não sei se você está na primeira temporada da sua vida, eu não sei se você está na segunda, na terceira, eu não sei qual é a temporada que você está vivendo com Deus hoje, não sei qual é o período que você está vivendo, mas entenda que dentro deste período que Deus rege através de promessas nas nossas vidas, você precisa compreender que dentro desta temporada, deste tempo determinado, há um tempo, o texto está dizendo para nós, para o propósito. Há um momento específico, há uma ocasião para o propósito. E a palavra propósito aqui, ela está na nossa Bíblia como propósito, mas no original ela pode ser traduzida inclusive por deleite, prazer. O que ele está dizendo aqui então? Ele está dizendo aqui que se você entender o propósito de Deus na sua vida, no tempo certo que Deus estabelece, e você agir segundo aquilo que Deus disse que vai fazer neste tempo através de uma promessa, você vai experimentar um deleite, uma alegria, uma felicidade. Você vai ter prazer na sua vida. Então, amados, poderíamos dizer aqui assim, parafraseando, que tudo tem um tempo determinado e há tempo para todo o propósito. Então quer dizer que tudo que Deus nos fala tem uma finalidade. Não são palavras soltas, não são palavras ditas por Deus ao acaso. O que o texto está dizendo para mim e para você, o que a Bíblia está dizendo é que nós precisamos entender qual é a finalidade daquilo que Deus está falando algo. Deus está dizendo alguma coisa para você porque tem uma finalidade nisso, tem um propósito, tem uma razão de ser, tem um motivo para ser assim. Ainda que Deus esteja te corrigindo, ainda que Deus esteja te alertando sobre alguma coisa, que Deus esteja te reprovando, você precisa reconsiderar quando Deus fala, porque existe uma finalidade quando Deus fala. Deus está falando com um propósito, Deus está falando com uma finalidade, há um fim, há um objetivo final para isso. Deus não vai ficar batendo papo com você, jogando conversa fora, trocando figurinha. Quando Deus usa alguém para falar com você, é porque Ele está criando um novo tempo na sua vida. E cada promessa que Deus lança sobre você é um novo tempo na sua história. Cada promessa que Deus faz para você é um novo período que você vai viver. Cada promessa que Deus faz para você, eu disse na pregação passada, nós não vivemos de ciclo. Quem vive de ciclo é o animal, que nasce, cresce, morre e acabou. Nós vivemos de uma história, nós temos história, nós temos princípio, meio e fim. Temos? Não temos, porque nós temos a vida eterna. Aleluia. Então tudo, meus amados irmãos, é com uma finalidade, é com um propósito, não é? Então, quando o Senhor fala com você, e o Salomão diz aqui que no tempo, no momento, na hora que aparece aquela chance, ele diz, há um propósito para aquilo, né? Debaixo do céu. Porque, claro, ele está falando ainda debaixo do céu, porque o que Deus vai fazer na nossa vida é aqui. Ele está falando da realidade agora. Então isso nos faz entender que a proposta de tudo que vai ser dito aqui fala sobre os assuntos debaixo do sol. Então são os assuntos humanos, são os assuntos da nossa esfera, da nossa realidade. Não está falando do céu, está falando de agora, está falando do que vai acontecer agora. E o que ele está dizendo então? Bom, ele está dizendo mais ou menos assim, olha, para todos os assuntos humanos que Deus tem para realizar aqui debaixo do sol, para todos os assuntos humanos que Deus tem para fazer aqui debaixo do céu, para todos os assuntos humanos que Deus tem para tratar aqui, Deus tem uma providência para aquilo que Ele precisa fazer, não é? Então esta é a proposição aqui, esta é a ideia. Para tudo que acontece debaixo do céu, ou seja, debaixo do céu, os nossos assuntos, os assuntos humanos,
Deus, com a sua providência, com a sua previdência, não é? Com a sua graça preveniente, Deus faz com que tudo seja organizado e Ele criará o momento, Ele criará a oportunidade, Ele proporcionará a chance para que isso aconteça. E enquanto isso não acontece, Deus Ele está operando para que isso se torne uma realidade possível. E quando se torna uma realidade possível e pode se concretizar e pode acontecer, Ele está dizendo: aproveite a chance. Não perca a oportunidade, porque para cada estação, já que a palavra tempo aqui também pode ser usada com a ideia de estação, como nós temos as 4 estações, para cada estação, para cada tempo, para cada período da sua vida, que é regido através de promessas, sabe, às vezes Deus diz assim para você, que Ele vai te usar e você vai ter um dirigente de mocidade, uma dirigente de círculo de oração. É uma promessa, e isso é um tempo de Deus. Mas de repente Deus chega para você e diz: não, agora eu vou te usar, tenho algo maior para você. É um novo tempo que Deus está começando na sua vida, né? Então os tempos nas nossas vidas, eles são regidos através das promessas que Deus nos faz, não é? Nós estamos vivendo dentro do tempo das promessas de Deus. E quando Deus olha para você nesta noite, Ele não está cronometrando a sua vida, Ele não está marcando, como eu disse, pelo relógio, mas Ele vê de uma forma diferente, como só Deus pode ver. Ele vê o tempo do cumprimento das promessas. E quando uma promessa na sua vida se cumpre, Deus imediatamente começa um novo período, porque Ele te dá uma nova promessa. Quantos podem dar glória a Deus aqui nessa noite? Amados irmãos, então, o que o Salomão está dizendo aqui quando ele fala sobre o que acontece, o propósito debaixo do céu, são assuntos humanos que são coordenados pela providência de Deus, que age organizando tudo. Como é que eu vou dizer isso para você de uma forma melhor? Deus faz com que todas as coisas se encaminhem de forma organizada, né? De forma bem coesa, bem ajustada, para criar para você uma chance, um momento da promessa se cumprir. Por isso, você não pode perder o tempo do cumprimento da promessa. Quem está entendendo o que eu estou pregando aí, diga amém. Então diga assim comigo, diga: eu não posso ser negligente quando chegar o momento. Você não pode negligenciar isso. Por quê? Porque Deus já designou, criou todas as situações, criou essa estação, esse tempo específico na sua vida. E se você não estiver atento e deixar isso passar, você cometeu um terrível pecado. Sabe contra o quê? Você pecou contra a providência de Deus. Porque Deus fez tudo, Deus criou tudo, não é? É como se Deus, eu vou dar um exemplo bíblico para ficar mais fácil para você entender. Imagine que aquela mulher que foi lá falar com o profeta porque estava endividada e o credor ia levar os 2 filhos, né? E aí o profeta disse assim para ela: o que você tem na sua casa? Ela disse nada. Depois ela pensou, ela falou: eu tenho uma botija com azeite. Ele diz assim: então agora você faz o seguinte, pega os vasos emprestados dos seus vizinhos, entra no quarto, fecha a tua porta, põe os vasos e começa a deitar o azeite e tudo mais. Essa era a estação, é o período, era o tempo. Deus criou tudo para que o milagre viesse para a vida daquela mulher. Deus fez com que ela tivesse um quarto, Deus fez com que ela tivesse ainda uma botija com um azeite, Deus fez que existissem lá muitos vasos e tudo mais. Só que o que aconteceria se ela, ao sair dali, ela dissesse assim: quer saber de uma coisa? Eu não vou atrás de vaso, não vou emprestar vaso, coisa nenhuma. Esse homem não sabe o que está falando, mandar eu sair pegando vaso vazio por aí, ele está ficando doido. Ela teria sido negligente com a palavra de Deus. E qual teria sido o pecado dela? Ela teria pecado contra a providência de Deus. Então, meus amados, isso é um tipo de pecado que nós temos que estar muito atentos, né? Porque quantas vezes Deus cria toda a oportunidade que você precisa.
Deus faz com que todas as coisas se alinhem, tudo está alinhado, tudo está certo. Depende só de você dar um passo, mas aí você com medo, né? Você na dúvida, você simplesmente resolve retroceder e não avançar em direção àquela oportunidade que Deus preparou. Não faça isso, meu irmão, né? Porque isto é pecar contra a providência de Deus, né? Bom, continuemos aqui então. Então, amados irmãos, o que acontece se nós não entendemos essa oportunidade, esse tempo para o propósito de Deus se cumprir na nossa vida? Bom, nós vamos ser negligentes, eu já disse. Nós vamos pecar contra a providência de Deus nas nossas vidas, eu já disse. E em terceiro lugar, quem está me ouvindo, diga amém. Nós vamos nos tornar os autores das nossas próprias angústias. Porque Deus não quer que você viva angustiado. Mas se você for negligente e não entender o propósito de Deus para aquele momento da sua vida, para aquele tempo da sua vida, para aquela hora da sua vida, e deixar isso passar, o que vem depois, se não angústia? O que vem depois, se não o sentimento de ter deixado uma coisa tão importante passar diante dos seus olhos? O que vem depois, se não o arrependimento e a tristeza? Me responda. Então, o problema do pecado contra a providência de Deus é que faz com que você seja o causador das suas angústias, não é o diabo. Não é Satanás, não são os demônios, não é o inferno, não, somos nós, causando dor, causando angústia, causando sofrimento, porque tudo está alinhado, tudo está perfeitamente alinhado, tudo está ajustado. Só falta agora você fazer o que? Entrar lá, fechar a porta e começar a deitar o azeite. Mas aí você negligencia a palavra que Deus te mandou, aquilo que Deus te comunicou, a promessa de Deus para a sua vida. Você diz, não, agora não é tempo, eu ainda tenho que trabalhar um pouco mais, eu ainda tenho que juntar um pouco mais de dinheiro, eu ainda tenho que fazer algumas coisas, eu ainda tenho outras coisas para pensar. Foi o que aconteceu com aquele jovem, quando ele disse, Senhor, deixa eu enterrar primeiro os meus pais, depois eu te sigo. Jesus disse, perdeu a oportunidade. Foi o que aconteceu com o jovem rico. Veja, que era o tempo dele seguir a Jesus. Ele chega diante de Jesus ali, o Senhor diz, então te falta só uma coisa, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e me segue. A Bíblia diz, mas aquele jovem perdeu a oportunidade, porque tinha muitas riquezas e não queria vender, se desfazer dela, não queria dispor das suas coisas. Então quantas vezes, amados irmãos, a bênção passa diante dos nossos olhos e nós perdemos, porque nós pecamos contra a providência de Deus, por não confiar, por não acreditar, por não fincar os nossos pés e dizer, não, é tempo disso acontecer na minha vida. Aleluia. É tempo de Deus me dar uma condição melhor. É tempo de eu avançar. É tempo de eu progredir. É tempo de eu melhorar. É tempo de eu conquistar. É tempo de Deus colocar na minha mão o que eu nunca tive, o que eu nunca recebi. É tempo de ver o que eu nunca imaginei que eu ia ver. E eu vou avançar, eu vou crescer, eu vou tomar posse, porque há um tempo determinado para todas as coisas, e há um propósito nisso, há uma finalidade. E se Deus falou comigo é porque Ele tem alguma coisa para fazer. E aí você vai de encontro. Você vive um milagre na sua vida. Você vive o propósito de Deus na sua vida. Então Deus te chamou, Deus te levantou, Deus te colocou aqui nesta noite para você ouvir sobre isso. Não peque contra a providência de Deus. Tudo que Deus está providenciando é para que você possa viver um propósito. Ah, pastor, mas qual é o propósito de Deus na minha vida? Bom, eu não vou falar tudo para você também, né? Aí você está querendo demais, né? Até o propósito da sua vida eu vou ter que te contar aqui nessa noite, né, irmão? Misericórdia, né? Aí você está exigindo demais de mim.
Ah, pastor, mas eu queria tanto saber qual que é o propósito de Deus para eu viver isso na sua vida. Não, aí já não é comigo, né, meu irmão? Aí você precisa também fazer a sua parte, em nome de Jesus, não é verdade? Então, queridos irmãos, há essas três coisas. Se nós negligenciarmos, né, a oportunidade que Deus nos concede, nós vamos pecar contra a providência de Deus, aquela providência que sintetiza, que harmoniza, que organiza tudo para que um momento, para que uma ocasião na sua vida surja, floresça e você possa aproveitar esse momento em que Deus está operando, esse tempo apropriado para isso, e aí você ser ainda mais abençoado. Olha que coisa linda, né? Glória a Deus. Mas se você for negligente contra isso e pecar contra isso, você vai se tornar o causador, o autor das suas próprias angústias. Então fica a pergunta aqui para você nesta noite: o que você quer autorizar a existir na sua vida? Você vai autorizar a angústia? Você vai autorizar a tristeza? Você vai autorizar a infelicidade? Porque é isso que vai acontecer se você for negligente com o propósito de Deus para você. Quem entendeu isso, diga amém. Então, meus amados irmãos, nós já entendemos aqui que por sua providência Deus está governando todo mundo, né? É o que nós chamamos da graça de Deus, né? Deus, Ele derrama a sua graça sobre todos, sobre mim, você, sobre cada um de nós que estamos aqui, sobre quem está lá fora. Há uma graça de Deus sendo derramada sobre a vida de todas as pessoas, né? Deus, Ele age de forma providencial e governa o mundo assim, com as suas ações e com as suas operações especiais e muitas vezes até específicas. Então eu vou resumir, eu vou sintetizar o primeiro ponto dizendo o seguinte: se nós soubermos cooperar com os tempos de Deus, nós seremos pessoas felizes. Amém? Se houver, e não é que Deus precise da nossa cooperação, não é isso. É que na sua graça Deus diz assim: olha, eu estou criando tudo, o cenário perfeito. Agora você fica atento, fica ligado, né? Não deixa passar isso, não fica desapercebido, porque se você entender o meu propósito na sua vida e você cooperar com o meu propósito, no tempo específico que eu crio para você, você vai se tornar uma pessoa feliz, porque Deus quer a felicidade de todos nós que estamos aqui, não é? Deus não quer que nenhum de nós aqui seja triste. Deus não quer que a gente viva tristeza, mas se a gente não ficar atento nisso, a gente se torna os grandes autores das nossas próprias angústias. Amém, irmãos? Então, desperdiçar, negligenciar essas oportunidades que Deus nos dá, pode se tornar, presta atenção, não estou dizendo que vai ser, mas pode se tornar a maior ruína da sua vida. Ou seja, você pode arruinar a sua vida, sabe como? Sabe fazendo o quê? Sendo negligente com os propósitos de Deus, deixando o tempo passar, procrastinando e dizendo: não é a hora, não é o tempo, agora não dá para mim, agora eu não quero, não, agora eu não vou, deixa mais para frente, deixa para depois, deixa para o ano que vem, deixa para metade do ano. Se você se tornar este tipo de pessoa, além de ser o autor das suas angústias, sabe o que vai acontecer com você? Você vai arruinar a sua própria vida. Sua vida vai se tornar uma ruína, porque você simplesmente deixou de cumprir os propósitos de Deus. Porque tudo que Deus fala, tudo que Deus diz, inclusive essa mensagem que você está aqui ouvindo nessa noite, quantos estão ouvindo essa mensagem? Diga glória a Deus. Tem uma finalidade, tem uma razão, tem um motivo para Deus estar falando com você aqui, não é? Bom, então eu poderia dizer para vocês, amados irmãos, que isto aqui eu vou resumir isso aqui em uma única palavra: sabedoria. O que é uma pessoa sábia? O que é ser sábio nessa vida? O que é ter sabedoria? É entender
os tempos de Deus, os propósitos de Deus, as promessas de Deus e cooperar com aquilo que Deus está querendo cumprir através da minha vida. E aqui não pode ser egoísta, egocêntrico não, achar que Deus vai cumprir e fazer promessas simplesmente para você. Não, Deus pode te fazer promessas através das quais você se tornará um rio, um canal de bênçãos para outras pessoas. E você precisa também ter condição de abnegar-se, de abrir mão, de renunciar às coisas tuas, para que também você possa viver esse tempo de Deus na sua vida, sendo bênção para outras pessoas. É bom eu falar isso, porque senão de repente alguém vai sair daqui pensando que o que eu estou dizendo é que as promessas que Deus faz para esses tempos específicos são promessas meramente pessoais, particulares, somente para o indivíduo. Não. Ora, obviamente que não. Deus pode te chamar e dizer assim para você: olha, eu quero usar você porque eu tenho um povo, eu tenho algumas pessoas, eu tenho uma família, e eu quero que você vá lá porque cuidar desta família, deste povo, porque agora eu vou te usar deste jeito. E aí você tem que tomar uma decisão. Se você vive esse tempo e se torna um canal de bênção nas mãos de Deus para abrir um novo estágio na sua vida, porque, meu irmão, senão a gente vai viver o que o Senhor disse para Paulo: você vai ficar recalcitando contra os aguilhões de Deus, dando murro em ponta de faca. Por que demorou tanto para Samuel nascer? Ana ia, orava e nada, Samuel nunca chegava. E por que nunca chegava? Porque Ana todo ano subia à casa do Senhor e dizia assim: me dá um filho, 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 me dá um filho. Para mim. Eu quero, Senhor, me dá um filho, me dá um filho. Nunca aconteceu nada. Por quê? Porque tinha um tempo determinado por Deus ali naquele instante, em que Deus já havia determinado que nasceria um profeta para botar ordem na bagunça que estava acontecendo lá. Só que a Ana não entendeu. Aí um ano ela subiu e falou assim: Senhor, vamos fazer o seguinte, se o Senhor me der, eu te dou. Aí Deus falou, aí o Senhor se lembrou de Ana. Ana, agora você entendeu o tempo, por que é que você está vivendo tudo isso, né? O propósito meu era que você estivesse disposta a me entregar o seu filho para que eu pudesse usá-lo para abençoar o meu povo, né? E veja quanto tempo ela atrasou. Se no primeiro ano ela tivesse feito essa oração, você duvida que no primeiro ano ela já teria engravidado? Quanto tempo você vai ficar atrasando a promessa de Deus na sua vida, irmão? Quanto tempo você vai ficar lutando contra os propósitos de Deus? Há um tempo determinado. Salomão está dizendo para a gente claramente aqui, diz, há um tempo, há estações, períodos determinados por Deus na nossa vida, onde Ele cumpre propósitos debaixo do céu. E o segredo para a sua vida ser feliz é você entender que quando chegar esse momento e tudo estiver perfeitamente alinhado, você tem que ser cooperador com Deus e agir na direção de Deus e fazer o que Deus está mandando você fazer. Se você souber cooperar com Deus nesse tempo de Deus, você vai ser a pessoa mais feliz. Você vai ver as bênçãos de Deus, os milagres, os sinais, grandes coisas acontecendo. Quem crê nisso? Grandes coisas acontecendo na tua vida, Deus te usando de uma forma poderosa. Mas se você desperdiçar as oportunidades de Deus, você vai transformar a sua vida em uma ruína. Você vai ser o autor das suas angústias, da sua tristeza. Então isto é, resumindo tudo que eu estou falando em uma única palavra, sabedoria. Aplique isso na sua vida e você vai ver como isso vai fazer a diferença. Então, para a gente abrir um pouquinho mais esse leque, o que é essa sabedoria então? Essa sabedoria é fazer a coisa certa na hora certa. Esse é um grande desafio da vida, né? Às vezes a pessoa vai pedir um aumento, não recebe um aumento porque pede na hora errada. O chefe está lá, né, cheio de preocupação, fechando o balanço da empresa. Aí a pessoa chega lá e bate na porta e diz: eu vim aqui falar com o senhor porque
eu estou ganhando muito pouco. Quando já ouve isso, o chefe já fecha o coração, porque a pessoa não soube falar no tempo certo. Não é verdade? Quantos relacionamentos, às vezes, atabalhoados, né? Em que às vezes a pessoa bota o carro na frente dos bois e aí assusta o outro, que a pessoa não tá, ainda não está no tempo certo de assumir um compromisso, né? E aí até que o relacionamento estava indo bem, mas de repente a outra pessoa pressiona. Diz, e aí, como é que é? Vamos resolver esse negócio ou não vamos? E aí, fala errado, fora do tempo, e aí acaba com tudo, não é? Quantas vezes na nossa vida financeira, não é? A gente fica todo enrolado porque a gente faz alguma coisa fora do tempo, né? Você tinha lá uma televisão muito boa, né? Você tinha lá um sofá muito bom. Não era o tempo de você ter trocado, mas você diz assim, não, quer saber? Eu vou trocar. E aí você vai lá e faz um negócio fora do tempo, meu amigo. Você sabe muito bem o que acontece depois, né? Então esta é a sabedoria que ele está dizendo aqui. Tem um tempo determinado para todas as coisas. Você precisa entender o propósito de Deus e agir alinhado com isso, né? Para não se tornar negligente e virar o autor das suas frustrações, das suas angústias. E aí, alinhado com Deus, você se tornará uma pessoa extremamente abençoada, feliz. Esse é o grande detalhe. Isso é sabedoria. Então essa sabedoria de Salomão é fazer a coisa certa na hora certa. Agora, para isso a gente precisa orar também, né? Não é no chute, né? Não é, né, de qualquer jeito. A gente precisa orar, pedir direção para Deus. Senhor, é o momento? Senhor, é a hora? Eu faço agora, Senhor? Não. Você lembra Davi quando ele foi perseguir os midianitas, se eu não me engano? Quando os midianitas atacaram o arraial, né? E Davi estava meio todo atrapalhado naquele período da fase dele. E aí ele foi consultar o Senhor. Ele disse, Senhor, eu devo perseguir? E o Senhor disse, persegue. Tem um momento, tem uma hora. Você não pode agir na hora errada. Saul perdeu o trono porque não soube agir na hora certa, do jeito certo. Agiu errado, agiu na hora errada. Não é assim? Nós temos que entender, amados. Agora, para isso a gente precisa orar e precisa pedir direção de Deus. Então, sabedoria é fazer essas coisas certas na hora certa. E aí, nós já estamos terminando. Eu vou dizer uma coisa para você. Hoje eu estava escrevendo sermão e eu vou dizer uma coisa para você. Alguém já disse uma frase e eu concordo integralmente com isso. Você sabe quem são as pessoas mais infelizes nesse mundo? As pessoas mais infelizes consigo mesmas, né? São aquelas pessoas que assistem os outros abraçarem as oportunidades que elas nunca tiveram coragem de assumir na sua vida. Você quer ver uma pessoa infeliz? Uma pessoa infeliz é aquela que não tem coragem, não tem ousadia de avançar, de abraçar aquele propósito de Deus. E aí quando o outro vai, avança e abraça e faz, ele fica infeliz porque o outro teve coragem de fazer o que ele nunca teve coragem de fazer. Esse é dos sintomas da infelicidade. Então, amado, não se torne uma pessoa infeliz consigo mesmo, porque Deus te deu uma oportunidade e ao invés de você abraçar aquilo, você deixou passar. E aí a obra não para, viu? A obra de Deus não para porque alguém não quis abraçar. Se você não abraça, acabou a sua oportunidade. Deus dá a oportunidade para outro, levanta outro, vem outro e abraça. E aí você, eu achei que eu não dava conta e tudo mais. E aí as pessoas se tornam infelizes sem os outros abraçarem a oportunidade que elas nunca tiveram coragem de assumir para suas vidas. Então é isso, meus amados irmãos. É isso que nós temos aqui no texto. Essa sabedoria que existe aqui no Eclesiastes, ela serve para praticamente tudo na nossa vida. Este tempo determinado, este tempo para o propósito, essa estação, esses momentos, essas temporadas que Deus permite nas nossas vidas, elas precisam ser observadas com muita sabedoria, para a gente não deixar de abraçar e depois ficar infeliz porque alguém veio e abraçou no nosso lugar. Então vou dizer uma última coisa aqui, nós vamos parando por aqui.
Essa sabedoria presta atenção, não permitir, já que nós estamos falando de estações, de tempos da nossa vida, essa sabedoria é não permitir que a nossa vida demore demais em uma estação. Porque tem gente que está vivendo a mesma estação da sua vida, está vivendo aquele mesmo período, não consegue sair daquilo, está preso dentro daquilo. Não sei o que pode ser, né? Uma mágoa, uma injustiça que sofreu, algo que te causou algum mal, uma perturbação, não sei. Um casamento que não deu certo, uma amizade que se perdeu, não sei. Mas sabedoria é aprender a não permitir que a nossa vida demore tempo demais em uma única estação. Irmão, tem gente que está há muito tempo no inverno, né? Está vivendo aí há muito tempo. Mas não é só isso. A sabedoria do tempo é também você aceitar que provavelmente em algumas estações da sua vida você vai ter que demorar um pouco mais do que em outras, porque algumas estações da sua vida há um período maior de aprendizado. Você está entendendo? E aí você fica todo ansioso. Por que não resolve logo? Por que isso não acaba logo? Por que isso não tem um fim? Por que eu não aguento mais? Eu não quero mais viver, eu não quero mais fazer isso, eu não tô mais afim, eu não suporto mais. Que tempo difícil, que situação. Você vai ter que aceitar, porque sabedoria é você entender que em algumas estações da sua vida você vai ficar um pouco mais de tempo. Que algumas estações são mais longas do que a outra. E que Deus está permitindo você viver nessa estação, porque esta é a estação do aprendizado. Você está aprendendo, você está mudando, você está melhorando, você está sendo construído por Deus. Deus está te refazendo. E é dentro desse período que você vai ter que aprender isso. Então, algumas estações nós vamos demorar um pouco mais do que outras estações. E em terceiro lugar, esta sabedoria aqui de olhar para o tempo, para a hora certa das coisas certas, é também a sabedoria de olhar para algumas estações da nossa vida e aprender com elas. Por exemplo, você pode olhar para algum tempo da sua vida e dizer: puxa vida, eu perdi muito tempo com isso, nunca mais eu vou fazer isso na minha vida. Eu investi tempo demais nisso, não deu em absolutamente nada. Nunca mais eu vou gastar tanto tempo com uma estação assim na minha vida. Então esta é a sabedoria de se viver as estações e de se compreender as estações. Não se torne uma pessoa infeliz consigo mesmo, porque você simplesmente não quis abraçar a estação de uma forma adequada, ou melhor, não quis abraçar a oportunidade de uma forma adequada dentro da estação que você estava vivendo, não teve coragem de assumir e outro assumiu. Mas também, fique atento para não permitir que a sua vida demore demais em uma estação.